Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou a Miriam Flores Garcia. Estou aqui mais uma vez trazendo Segue o Caminho para você. Então, já sabe, né? Essa frase, essa mensagenzinha, ela já não começou de agora, não, né? Já tem vídeo aí que eu já trouxe com esse tema. Segue o caminho. A minha intenção aqui é te auxiliar, é te orientar a entender se você está no caminho certo ou não. Então, será muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Segue o Caminho. Essa série de lives que está vindo aí com conteúdos para você entender se você está na sua caminhada de evolução e se você continua evoluindo ou não. Se você está parado, parada no tempo. Porque quem está buscando esse processo de crescimento, de evolução, pode estar passando por isso nesse momento, que é o quê? Aquela sensação de não tem novidades, não tá acontecendo nada de novo. Cansei, não sei se é pra mim, não sei se era esse o caminho. E aí dá aquela pausa, dá aquele bug e aí não vai pra frente, a vida não flui. E aí já não sabe mais para que lado seguir, se vai, se não vai, se estava no caminho certo ou não. E é por isso que essa série de lives está vindo aqui para te auxiliar, para você entender os sinais que se apresentam a você. Porque sim, a vida traz sinais, mostra os sinais se você está parado ou não. E se não está aparecendo sinais, você sabe que tem algo para fazer e você está sentindo isso. Isso está aparecendo de alguma forma, nem que seja por essa mensagem aqui que está chegando para você. Sim, sempre temos sinais, sempre tem alguma coisa acontecendo. Porém, a gente precisa estar olhando, aberto, atentos ao que veio por aí. E a gente, se você não percebeu ainda, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí, já deixa o seu curtir aí para nós, para auxiliar muito também a chegar a mais pessoas, porque esse conteúdo ele precisa ser compartilhado, ele precisa chegar a mais pessoas. Ele chegou até mim e eu não posso segurar isso só para mim, então eu preciso compartilhar para vocês. Gente, cada vez que alguém se aproxima de uma mudança ou que a vida está precisando, chamando para uma mudança, a gente sente um desconforto. Porque se a gente não está buscando fazer as mudanças por vontade, a gente faz por necessidade. Então a gente precisa estar percebendo as necessidades de mudanças que estão chegando a nós antes que elas venham conectadas, atreladas à dor. O ano que vem, o Plutão vai entrar em Aquário e ele vai mexer em mudanças, ele vai chamar por mudanças. E isso está muito conectado a mudanças de pensamentos, a mudança de atitudes também, tá? E a gente já está sentindo essas mudanças. Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tenho meu script aqui, né? Alguma coisa eu tenho que acompanhar aqui, senão eu vou trazendo muito assunto para vocês e fica muito pautado. Então, me acompanhe na linha de raciocínio, tá? E 2023 já tá terminando, né? Hoje, 31 de outubro. Quando a gente vê, já estamos em 2024. Então, essas coisas, essas mudanças, a gente tá começando a sentir uma maneira sutil, uma maneira leve. A gente vai percebendo, às vezes, uma informação aqui, outra lá, uma intuição aqui, uma necessidade de algo. E a gente vai sentindo isso. A questão é, você está fazendo os movimentos? Porque não adianta nada a gente sentir, a gente perceber, a gente ver, se a gente não fizer nada com isso. Por isso a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer algo, a gente precisa estar em movimento. Mas às vezes a gente não está. E aí é que eu estou falando com você. É por isso que eu estou fazendo essa série de lives. É por isso que eu estou aqui às 2h04 da tarde falando contigo ao vivo, para você bater um papo comigo, para você conversar comigo e trocar suas dúvidas. Oi, Carla Patrícia, tudo bem? Então, gente, é importante sim a gente estar ligado no que está chegando para nós. A gente precisa prestar atenção naquilo que está chegando até nós, aqueles sinais sutis que estão chegando, para que a gente possa já ir nos preparando, buscando conhecimento, buscando fazer algo antes que essa avalanche venha derrubando a gente, passando por cima de tudo e pedindo mudanças urgentes. A gente já está sentindo isso porque as energias são assim, não é um clique, não é um acender de luz que troca as energias, a gente vai sentindo, mas a gente precisa estar atento a isso. E é por isso que essas energias, elas tocam muito mais forte
as pessoas do signo de água, né? Então, peixes, escorpião e câncer geralmente são mais sensíveis a isso, geralmente percebem isso antes, já sentem essas energias mais fortes e aí geralmente elas já estão mais atentas. Geralmente, tá? Não tô generalizando aqui que todo mundo é assim, não. Então presta atenção se você já é desse signo, se conhece alguém, já compartilha com essa pessoa, porque é bem importante, porque o Saturno em peixes está chamando muito pra gente se conectar com a nossa energia, né? E a gente precisa sentir muito, entender muito isso. É como se fosse tá na hora, acabou. É agora, é a hora de fazer isso, né? E aí que essas pessoas estão mais sensíveis, já estão sentindo. Mas isso também pode ser que você não seja desse signo e esteja sentindo também, né? Gente, então, essa série de lives vai trazer muitos assuntos do dia a dia também. Que eu estou trazendo muita coisa que já aconteceu, que eu já vivenciei, que eu já senti na pele, que eu já senti diante de consultório, de ver a outra pessoa vivenciando isso. Então são muitas experiências que eu estou trazendo para vocês. Por que disso? Porque às vezes aquele assunto, aquele tema fica meio vazio, né? E quando a gente tem não só o assunto, mas a vivência, fica mais fácil de entender. E é por isso que eu estou trazendo o assunto de hoje, que é algo que eu não vejo ninguém falando, eu não tô vendo ninguém comentando em lives abertas aí, mas eu senti de trazer, tá? Eu sei que cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas ideias, e eu não tô aqui pra dizer que tá certo, que tá errado o que você pensa, eu tô aqui pra dizer a minha opinião, trazer o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu já percebi, que pouca gente, digamos assim, pra não dizer que ninguém tá falando, né? Vamos dizer assim, poucas pessoas estão comentando, tá? Não sei a tua cidade aí, não sei como é que é no seu município, onde você mora, se você é de fora do país, também não sei como está ali. Mas aqui, onde eu estou, desde, eu vou dizer, 2017, eu acho que é por aí, eu percebi que uma coisa que não acontecia antes, tá? Então, uma coisa que eu percebi em 2017, acho que foi por aí, 2017, eu acho, que é comemorado, né? Que eu percebi isso muito fortemente. Comemorado hoje, então, o Halloween, né? As pessoas estão falando muito por aí da cidade enfeitada, enfim. Mas o que tem por trás dessa história que muitos não falam, né? Que muitos não comentam sobre isso. E eu quero trazer muitas experiências do que eu vi, do que eu vivi, tá? Experiências minhas, experiências né, de quem eu convivi sobre esse assunto. Então, se você tem algo para contar aqui, eu né, tô aberta pra gente bater papo. Essa é a minha intenção aqui também. Porque quando a minha filha começou a ir na escola, porque eu acho que é 2017, tô ficando pensando aqui quando é que era. Essa festa, então, essa comemoração existia lá. Existia no. Então, até então, passava batido. Tipo, eu não tinha noção disso. Talvez existia antes, com certeza, talvez existia antes, mas eu não tinha essa conexão, digamos assim. E aí, quando a minha filha começou a ir pra escola, e aí teve esse momento, ela, toda sagitariana, né? Pra quem conhece sagitarianos aí, tem aquela coisa de, ai, eu quero participar das festas, eu quero comemorar, eu quero estar junto com os amigos, eu quero vivenciar isso, independente do que for, né? Ainda mais numa fase de infantil, na fase de 4 5 anos, 5 6 anos por aí, a criança que tá enturmando assim ainda, né? E eu lembro né, do meu jeito, dos meus aprendizados, das minhas ideias no momento, naquele tempo, de então tentar ajeitar ela, né, de uma forma, alguma coisa que desse cabeça, né, nesse clima, nessa energia, que pra mim era meio estranho, confesso, no momento, meio estranho. E eu lembro, assim, dela voltar da escola. E é a lembrança muito forte, assim, de ver, de quem é sensível, quem tem essa sensibilidade de sentir a energia das pessoas, principalmente das pessoas próximas a gente, que a gente mais convive, né? Que são as crianças. A minha filha, que tem uma energia muito linda, uma luz muito linda, voltar exausta, exaurida, assim, acabada, como se tivesse passado uma maratona, corrido muito, vivendo. E aí, conversando com ela, né, percebendo isso, não exatamente existia isso. Existia um cansaço
assim, de esgotamento mesmo, sabe? Mas ela não tinha passado por uma correria, tinha passado por uma, sabe, de alegrias. Não. Era um cansaço pesado. Era algo bem, como é que eu posso dizer, bem profundo mesmo. Mas até então, no momento, eu fiquei meio naquela. O que será que aconteceu? Observando, porque eu ainda não entendia muita coisa que eu entendo hoje, tá? E, se eu não me engano, no ano seguinte, apesar de a gente não ter exatamente a certeza do que aconteceu no momento, né? No ano seguinte, ela novamente quis participar e eu relutei. Confesso que eu não queria permitir, eu não estava muito afim de deixar, mas, como eu falei, né? Minha sagitariana tinha que participar. E mais uma vez ela voltou. Bom, ela chegou a passar mal, assim, quando ela voltou da escola. Assim, ela de tão intenso que foi novamente. E aí, outra coisa que eu não trouxe é que nas noites seguintes, aqueles períodos, não só o cansaço que eu comentei, mas assim, noites de pesadelo, noite de choro, vinha então, né, vinha acompanhado com choro, vinha um sentimento muito, aquela pessoa que tá muito sentida, sabe? Que é um choro sentido às vezes, que é como se fosse que ela tivesse sido muito magoada ou algo nesse sentido, que não existia antes. Que era uma criança que não tinha isso antes, que não vivia isso antes. E no meu processo de busca, de aprendizagens, de buscar conhecimento, de buscar respostas, porque eu sempre fui de buscar as respostas, sim. Sempre fui de querer entender muita coisa dessa vida. Eu pesquisei, né? Fui atrás de conversa com pessoas, enfim. Como esse momento, né? Dia 31 de outubro, mas eu já tinha ouvido falar das sextas-feiras 13, não sei se você já ouviu falar também, né? Que eram dias que a gente precisava ter um cuidado maior, que não sei o que, não sei o que. Mas não exatamente fazia sentido pra mim a sexta-feira 13. Eu observava muito isso, né, no dia a dia, na vivência, e isso na minha vida, quando as pessoas falavam, eu ficava tipo, mas será? Porque lembra que a gente cocria, a gente pensa e fica pensando, a gente cocria as coisas, lembra? Então eu fiquei pensando, será? Mas nesses dias não, isso foi vivido, é diferente. E existe sim, se tu for pensar, agora, nesses últimos dias, que agora eu tenho os dois, né, na escola. Na época eu só tinha a guria na escola. Agora que eu tenho os dois já na escola. Nesses últimos dias, não hoje, nos últimos dias, semanas anteriores. E foi mais do que uma semana, tá? Foram nas 2 últimas semanas anteriores. A escola, ela oferta, olha só, filmes do tema. Filmes do tema. E, queira ou não queira, você pode observar, tá? O tema trata de quê? De sustos, de pegadinhas, né? Que não tem nada de graça, mas, né? Trata com pegadinhas. De medos, né? Então, brincar com o medo. Tratar o medo como se fosse uma bobagem. Como se fosse, tipo, eu rio da tua cara se você tá com medo. Eu acho graça que você sente medo. Eu debocho se você sente medo. E aí vai brincando com imagens, vai brincando com sons e vai trabalhando isso dentro das crianças. Oi, Adri, tudo bem? E pensa comigo. Se uma criança pequena está, já é um desafio às vezes ir para a escola. Depende da criança, ela já tem o sentimento, né, de eu tenho que ir agora, tô né, trocando de ambientes, criança pequena. E aí chega um dia desses, e aí começa a escola a brincar com medos. Se ela já tem algum medo que ela está trazendo, às vezes, de histórias de vidas passadas, ou mesmo da sua infância, ou pré-infância, né, ou antes da infância, ali do gestar da mãe, já existiu algum medo, que a mãe passou por algum trauma, que existe algum medo conectado ali, aquele momento pode ser ligado, né, a chavezinha para ativar os medos dentro dela. E por que eu tô falando isso? Como eu já trouxe antes, a minha filha viveu isso e isso foi um esgotamento para ela, né? Foi uma energia de esgotamento, literalmente, ela se esgotava, né?
O meu guri, então agora, esse ano a minha filha, então, como ela é maiorzinha, a gente já consegue também trabalhar isso dentro dela, a gente consegue conversar, a gente consegue já fazer com que ela tenha um entendimento maior, né? Raciocine mais. Porém, o meu guri é mais pequenininho, mais ou menos na fase que ela estava no momento. Pra ele, ver filmes que assustam, que debocham do medo dos outros, que uma criança fica rindo da cara do outro porque o outro se assustou, ou porque aquela imagem causou um estranhamento, porque ver caveiras, ver não sei o que, aquilo é divertido, aranhas é divertido brincar né, com aquele tema. Isso ativa gatilhos na criança. E esses gatilhos são esgotamentos. Por quê? Porque nós temos as nossas frequências vibratórias do nosso, né, nosso ser espiritual, nossa conexão energética, né? Que quando a gente está vibrando no medo, a gente está vibrando muito baixo. É uma vibração muito baixa. E nossas crianças, geralmente, elas estão uma vibração lá em cima. Geralmente, elas estão muito conectadas, né? Pela própria inocência delas. Quando alguém traz a vibração delas para baixo, elas estão se entregando porque o corpo delas está trabalhando o máximo para voltar àquela frequência. Até porque elas são muito intuitivas. E aí alguém vem ali e coloca aquilo ali. E meio que, tipo, vocês vão ter que, né? Crianças que são trabalhadas ali, tem que viver isso. Não é à toa que no final do dia ela vai voltar para casa cansada. Não é à toa que naquele momento ela vai estar exaurida. Vai ter pesadelo, vai chorar à noite, vai ter dificuldades de lidar com as emoções, vai brigar em casa, vai estar irritada, porque antes algo aconteceu. E a gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente precisa observar o que é dito para elas, o que é passado para elas. E se você acha que apenas aquelas brincadeirinhas não tem nenhum tipo de maldade, presta atenção. Aquilo que te traz medo, que te lembra ou que te assusta, né? Te lembra de algum susto, de alguma coisa. Aquilo que te remete a alguma dor, não é de vibração positiva, não. Não é, né, conectado a algo maior. Não eleva a tua energia. Então, será que isso é bom para as nossas crianças? Será que isso é bom pra gente? Será que essa brincadeira de assustar, de pegadinha, de causar medo no outro e ainda rir da cara do outro quando o outro tá sentindo medo, é legal? Será que ficar olhando pro outro e debochando dos sentimentos dos outros é legal? Será que eleva a nossa vida a algo maior? Será que a gente está crescendo com isso? Ou será que a gente está se destruindo? Será que a gente está destruindo as nossas próprias vidas? Nosso futuro? Porque queira ou não queira, nossos filhos são nosso futuro. E quando eu peguei, assim, 2 semanas da escola, assim, passando isso para as crianças, eu fiquei assim, ó, literalmente chocada. Porque a gente manda eles para lá para eles crescerem, né? Para eles terem intelecto, né? Crescerem nessa parte intelectual. Que eles precisam ir. Então, a gente vai precisar cuidar muito das nossas crianças no trabalho que a gente vai fazer, quando eles voltarem para casa, quando eles estiverem junto da gente. Porque a gente vai precisar muito trabalhar essa energia deles de novo. A gente vai precisar trabalhar muito se esse medo for ativado dentro deles. Porque aí a gente vai ter que ter mais paciência. A gente vai ter que ter mais tolerância. Porque às vezes a gente já tem um desafio muito grande e nós estamos vivendo isso. Às vezes o nosso dia já é bem intenso. E aí às vezes a gente já tá nos nossos limites. E aí chega a nossos filhos ainda com uma energia dessas. Às vezes é o estupim, né? É o que faltava para dar brigas em casa, para se irritarem, para acabarem piorando ainda mais essas energias dentro do nosso lar. Hoje, eu sei que tem muitos lugares em que as crianças vão para as ruas brincar de sustos, vão brincar com medo, vão, né, pedir doces. Tá, mas e daí me dizem que o doce faz mal? E aí ainda vão liberar as crianças para pedir doces.
E o que tem por trás disso tudo? Qual é o propósito disso tudo? Então a gente precisa observar pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. E é o nosso educar também, né? O nosso cuidar dos nossos filhos que está conectado com isso. Porque se a gente incentiva, se a gente motiva, se a gente, né? Muitas vezes eles vão ir por isso também. Eles vão querer estar com isso também. Mas quando a gente já tem um trabalho com as crianças, né? Voltado à sua energia, cuidando deles, eles aprendendo isso desde pequeno, eles nem vão querer estar conectados com isso. Eles não vão querer estar conectados com algo que vai causar medo, com algo que não condiz com a energia deles. Algo que judia deles. Que minha filha, no tempo que eu não sabia, né, ela disse, mas eu não quero mais participar disso, porque eu fico muito cansada. Depois, os dias seguintes, eu ainda vou estar cansada e eu não quero isso. Eu não quero isso. E para uma criança saber que ela não quer, é porque ela está bem trabalhada. Porque ela já entendeu que aquilo ali não fez bem. Que aquilo ali não tá certo. Mas eu sei que tem muita gente que não sabe disso. Eu sei que tem muita gente que não prestou atenção nisso. E qual é o propósito daquelas pessoas que dizem que gostam? Qual que é o motivo daquelas pessoas que gostam? Pois é, tem muita gente que está conectado com essa frequência. Tem muita gente que está conectado com essa mesma frequência. Então tá tudo bem. É como se ela estivesse em casa. É a mesma frequência. Entenderam? Gente, quando a gente olha muito para nossos medos, quando a gente olha para os nossos medos, para os nossos bloqueios, quando a gente olha para as nossas feridas, né, aquilo que dói dentro da gente, será que a gente vai tocar na ferida do outro? Será que a gente vai pegar e colocar o dedo na ferida do outro? Eu acho que não, né? Quando a gente olha para as nossas feridas, para as nossas dores, para os nossos medos, literalmente, você gostaria que alguém tocasse no seu medo? Você queria que alguém colocasse a mão lá e dissesse: eu vou mexer na tua ferida agora, nesse momento? Não, né? Então por que a gente vai permitir que façam isso com as nossas crianças? Por que a gente vai permitir que alguém coloque medo nas nossas crianças? Por que a gente vai permitir que toquem nas feridas delas? Não faz sentido. Eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o que causa, né? Não exatamente só a causa, mas o que é esses medos e o que isso pode tornar uma criança pequena. Isso que pode ser uma brincadeira no momento, né? Que agora pode ser sido considerado festividade, que eu não acredito nisso. Eu acho que de festa não tem nenhum motivo de festa, tá? Minha opinião, eu sei que cada um vai ter a sua opinião. Eu já busquei várias alternativas para trazer aqui, mas eu não vou entrar em crenças aí. Cada um acredita no que você quiser, mas eu acredito que não tem motivo para comemorar. E, né, esse medo que pode ser começado agora, né, pode ser ativado agora nas crianças, pode ser que não começou agora, mas pode ser ativado agora, né, nesse dia ou nesses dias que já passaram, enfim, podem sim no futuro ser uma síndrome do pânico. Eu lembro muito bem que quando eu era pequena, na idade dos meus pequenos, né, tanto do guri quanto eu lembro da idade da menina, eu lembro dos sustos, dos medos que as pessoas faziam comigo. Chega até a me emocionar. Faziam comigo e debochavam. Então, assim, o que eu quero dizer? Sabe quando é engraçadinho ver o outro assustado? Sabe quando é engraçadinho ver o outro com medo? Pois é. Tem muita gente que acha isso engraçadinho. E não saber trabalhar esse medo pode causar síndrome do pânico, porque a pessoa não sabe lidar com esse medo, ela não sabe como trabalhar isso, porque os outros acham que é engraçado, então aquilo fica tão desafiador dentro dela que ela pode sim desencadear numa síndrome do pânico. E eu quero trazer algumas visões, no caso aqui desse livro que eu gosto muito, que é O Código da Alma,
que tem uma explicação, digamos assim, para síndrome do pânico. Não exatamente, ela vai ser assim, mas é uma visão, uma forma de vermos a síndrome do pânico, tá? Pois eu vou dizer por sintomas, tá? Eu acho que cada um vai ter os seus sintomas, cada um pode ter sintomas diferentes, mas às vezes os sintomas são muito silenciosos. Síndrome do pânico, ela pode sim ser silenciosa. Por isso a preocupação minha aqui trazer essa informação para vocês. Porque aquilo que pode ser um momento só de medo, né, que eu comentei, né, de um susto, de um medo que ainda foi associado a um deboche, pode estar conectado depois a um medo de conhecer pessoas novas, a um medo de ambientes novos, a uma dificuldade de estar aberta a relacionamentos, porque isso sim pode dificultar ela a se abrir a relacionamento com outra pessoa por não confiar, por ter sido, né, ser chacota de alguém num outro momento, e aí aquilo desencadear um desafio de fazer amizades, de confiar no outro, daqui a pouco até de relacionamentos, né, relacionamento a dois, estar conectado a eu não consigo estar com alguém, porque eu não sei se eu posso confiar, porque algum dia, né, algum momento que fica até inconsciente, tá? Ficou eu confiei e eu sofri. E aí, claro que isso vai ficando como se fosse uma memória, que sempre que algo acontece e a pessoa não sabendo trabalhar, ela reafirma essa memória, porque ainda atrai aquilo, sabe quando eu tô com medo de que aquilo vai acontecer. Ou seja, já tá conectando o medo antes de algo acontecer, reafirmando aquilo para acontecer. E isso vem como um gatilho, né? E vem mais uma vez. E o que é só na mente pode começar a afetar o físico, pode afetar, né, o seu, né, não só o físico na forma de agir, mas também o corpo físico mesmo, como doenças. Porque a energia, a frequência do medo, ela, como eu falei, ela é muito baixa e isso abre as portas da sua imunidade, então as doenças podem invadir seu corpo também. Então, além de a pessoa que tem síndrome do pânico estar muitas vezes, né, sozinha, ela não se conecta com outras pessoas, talvez só aquelas que ela realmente já confiava antes de sofrer isso. Outras pessoas novas na vida, geralmente elas não conectam por causa disso. A vida dela é limitada, geralmente, né? Ela vai se limitando àquilo que é confortável e é confiável para não ativar esses medos. E aí ainda, né? Se ainda aquela, porque geralmente, né? Quem tem isso já começa de novo ativando no seu corpo físico com doenças, né? Porque a imunidade é muito baixa. E aí as doenças vão entrando. E aí, claro que cada um tem os seus pontos fracos de físico, tá? Cada um traz alguns pontos bem temáticos, bem importantes, dependendo, né, de cada um, de cada mapa astral, eu diria. Porque lá tem as suas imagens, né? Então, é uma forma de a gente explicar mais rápido. Gente, então, a síndrome do pânico, eu quero ler pra vocês aqui, que eu acho bem interessante essa passagem, tá? Que ela traz, assim, na visão da psicossomática, tá? Psicossomática, ou seja, né, aquela coisa de a gente ir somatizando tudo, tá? Essa doença está associada ao ventre da mãe, que passou por uma gravidez muito difícil. Então, percebam que já vem de antes. E aí, tu imagina, né? Se já vem do ventre da mãe, imagina a criança pequena. Então, uma gravidez muito difícil, uma gravidez complicada, com brigas, com traumas fortes. Às vezes aconteceu alguma coisa porque isso está fora do controle, né? De uma grávida, né? Acontecer isso, algum trauma forte. E se durante a gravidez ocorreram brigas intensas entre os pais, além de escutar tudo o que foi dito, a criança sente o impacto da energia e da agressividade, energia de agressividade e violência, gerando um medo terrível. Então, pois a alma se sente desamparada, como se não fosse bem-vinda nesse mundo. Então, a criança sente que está para chegar em um ambiente de muita hostilidade, e quando essas brigas acontecem porque a criança é rejeitada por um dos pais, olha só a importância,
ela pode desenvolver a síndrome do pânico já na barriga da mãe. Pensa só. Essa criança já desenvolvendo síndrome do pânico antes mesmo de nascer. Na visão reencarnacionista, essa doença está associada a trauma muito forte vivido em outras existências, né? Trazendo já de vidas passadas. Quando a síndrome do pânico se manifesta, a pessoa se encontra distante da sua natureza e missão de alma. Aquilo que eu falei, né? Distante da sua frequência energética que eu comentei, né? Que existe uma vibração muito distante, né? E isso, né, fica muito presa a terríveis dramas do passado. Então, conectados a mais dor, mais medo, mais pânico, mais bloqueios e assim por diante. Vamos supor que você tenha 4 vidas passadas traumáticas, né, que aconteceram coisas terríveis e que tenha morrido caindo de um penhasco ou de lugares muito altos, para pessoas que têm esse tipo de medos, tá? Então, essas informações estão armazenadas na sua aura, que é esse nosso campo energético. E o trauma é tão terrível que as informações de medo de altura o atormentam até hoje. Então, essa sensação tão intensa que você costuma dizer que é mais forte do que eu. Essa frase é muito de quem tem síndrome do pânico. Não consigo me controlar. Essa é mais forte do que eu e não consigo me controlar. Então, é quando essa conexão com o medo já está tão forte que que ele está bloqueando literalmente a sua vida. E quando você se aproximar de um penhasco ou de algum lugar alto, sente muito medo de cair, tem vertigens, tontura, formigamento na sola dos pés e falta de ar. É aquilo que eu falei do físico atuando, né? Porque essas informações estão gravadas na sua alma. Então, quando procura ajuda médica, é diagnosticado com síndrome do pânico. Então, as características, né, que a maioria, digamos, traz, ou no caso ali, do exemplo da altura, né? Essa é uma doença que varia muito de pessoa para pessoa, foi como eu falei. Algumas desenvolvem pânico de algo específico, como medo de altura, outras, o pânico segundo a metáfora do mitólogo deus pagã, o pânico, segundo a metáfora do mitólogo deus Pan, que é o deus da natureza. É como atravessar a floresta da vida na escuridão. Lembra que eu falei, né, da noite, dos detalhes, né? Volta aqui de novo. Então, assim, a remissão acontece quando aceitamos a nossa própria natureza e tomamos a decisão de optar pela luz. Oi, Michi, tudo bem? Quando você aceita a luz, ela vem para a sua vida. E assim você não vai mais ter que atravessar a floresta na escuridão. Vai ter luz no caminho, porque tomou a decisão de sair dessa síndrome, desse medo. Parece tão simples, parece tão fácil, mas para quem está vivendo e está com aquela sensação de não conseguir, de ser mais forte do que ela, será que é fácil? Então tem um caminho para sair. Tem uma jornada para buscar, né? Que é essa conexão com a sua natureza, com a sua verdadeira essência, elevar a sua vibração. Mas lembra, tem um bloqueio. Lembra, tem uma conexão lá com aquilo que é mais forte do que ela. Então, por isso que eu digo, a gente precisa cuidar das nossas crianças para que elas não precisam passar por isso. Elas não precisam ativar isso dentro delas. Mas se a gente já está vivendo isso, se você está aqui vivendo isso, eu já estou trazendo esse tema aí para conectar contigo também, tá? Então, terapeuta, né? Um bom terapeuta, ou um psicoterapeuta, né? Que trabalhe com vidas passadas. Se a gente for olhar o mapa astral também, a gente consegue ver isso, tá? Quem precisa buscar regressão, tá? Com alguém de confiança, né? Tem o pessoal que a gente geralmente indica aí que faz também. Ou então buscar, né, alguém para resolver geralmente essa personalidade ressonante, ativa de vidas passadas. Né? Que a gente precisa, se a gente está vivendo isso, a gente precisa buscar ajuda. Porque é muito difícil a gente sair sozinho. Geralmente a gente vai precisar de uma mão, né? A gente vai precisar de uma ajuda, de alguém que nos apoie, de alguém que não ria da nossa cara quando a gente falar que a gente está vivendo.
que alguém não deboche da gente, porque lembra, muitas vezes isso vai afetar ainda mais, vai prejudicar ainda mais nosso processo. E ainda vai trazer novamente aquela coisa de em quem eu vou confiar, né? Por isso, geralmente quem está próximo da gente, que às vezes até ativa ainda mais as nossas dores, não são as pessoas ideais para tirar a gente dali. A gente vai precisar olhar, buscar fora essa ajuda. Então, quando a gente, né, eu vou repetir a palavra só para não pegá-la. Essas personalidades, então, né, ela fica nos rondando, digamos, nessa vida. É como se a gente trouxesse essas energias, né, que ficam conectados com a gente. Como um holograma, uma impressão energética que gravita ao nosso redor, a fim de nos mostrar o que precisamos resolver. Então, se a gente está sentindo isso, é porque a gente tem um chamado de fazer algo. E enquanto a gente não faz algo, a gente continua sentindo isso. Isso acontece pelo simples fato de que tudo que foi adquirido na Terra só pode ser dissolvido aqui na Terra. O karma das vidas passadas adquirido na Terra só pode ser dissolvido aqui, por uma questão de compatibilidade energética com a densidade necessária para que nossas emoções, pensamentos, sentimentos inferiores possam aflorar, se manifestar e finalmente serem limpos e transmutados. E é só no momento presente que temos a condição de dissolver esses medos, fobias que nos acompanham a tantas existências. Então, se você está passando por isso, né, encarar isso com coragem e determinação e sempre buscar, né, o aprendizado que isso está trazendo. O mais importante, né, é buscar também cuidar da sua energia. Então, se você não sabe, ainda não está conectado com isso, busca ajuda. Outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês, bem importante, é a gente perceber isso dentro da gente. Respeitar o outro, se ele está passando por algum desafio. Porque a gente rir da cara dele não vai ajudar. A gente achar que é bobagem que os outros estão falando não vai ajudar. Oi, Fátima. A gente ficar achando que o que o outro está sentindo é bobagem não vai ajudar. A gente não precisa estender a mão para alguém que está próximo da gente e ajudar se a gente não quiser. A gente não tem essa obrigação de ir fazer pelo outro. Não, a gente não tem essa obrigação. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa cuidar da gente. Mas eu acho que é um dever nosso respeitar o outro. Eu percebo muito é como se fosse quase um... Ai, me fugiu a palavra agora. Me fugiu. Enfim, quando a gente vê alguém falando que tá com depressão, falando que tá com ansiedade, e a gente vê essa distorção de que a pessoa não tem o que fazer, de que a pessoa não isso, a pessoa aquilo, de que, deve ser para chamar atenção. Será mesmo? Será mesmo que as pessoas estão vivendo isso para chamar a atenção de alguém? Se ela está passando por alguma coisa e você precisa ajudar ela, se coloque em primeiro lugar de olhar para você. Por que você está passando por isso? Por que você está conectado a essa pessoa? Por que isso está chegando até você? Primeiramente, antes de ajudar qualquer outra pessoa, olhe para você. Olhe dentro de todo o teu interior, de todas as tuas emoções. Observe os seus pensamentos. Faça uma pausa, né? Antes de querer sair ajudando todo mundo. Antes de querer ofertar ajuda. Porque às vezes aquilo você está mostrando que é algo que você precisa olhar para dentro de você primeiro. Às vezes é só um reflexo daquilo que está dentro da gente. Eu acho que eu vim nessa terra para ajudar todo mundo. Mas você está se ajudando? Você está se melhorando? Você cuida da sua energia? Você cuida do ambiente onde você vive? Você protege o seu campo energético? Você se alimenta bem? Seus pensamentos também estão sempre no orar e vigiar? Porque às vezes a gente sente tanto olhando as externas
porque os nossos olhos são virados para fora. Então, a maneira com que o universo tem para nos mostrar o que a gente precisa fazer é colocando mais do mesmo. Então, é colocando mais que você enxergue o mesmo que você precisava olhar para dentro. E foi observando isso. Né? No olhar para fora. E o que eu senti, do que eu percebi, do que eu vivenciei, que eu compartilhei num momento sobre isso, sobre as crises de síndrome do pânico que eu vivi. Detalhe, eu era considerada, eu era rotulada como uma pessoa medrosa. Aquela ali é medrosa, sempre foi, desde a infância. Não, nem precisa chamar a Miriam porque ela é medrosa. Ou vamos chamar a Miriam pra dar risada porque ela é medrosa. E eu cresci com isso. Julgo a minha família? Não. Julgo as pessoas que estavam perto? Não. Eu entendi que eu tenho um aprendizado muito grande com isso. Eu aprendi que tudo aquilo que chegou até mim me ensinou algo. E aquilo que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu experienciei, hoje eu preciso compartilhar. Então, o que pra mim era normal, porque eu nasci assim, vocês perceberam no livro ali que fala que pode ser que veio, né, quando a minha mãe me gestou, pode ser que aconteceu algo traumático, né, que que já veio comigo. E aí, isso deve estar muito conectado a um propósito muito maior, que é curar aqui, lembra? Eu não julgo, eu não critico e não tenho rancores de ninguém que fez isso comigo. Apesar de eu ter passado, né, a minha infância inteira ouvindo isso, quando eu era adulta eu também ouvia isso, eu nunca busquei ajuda até então. Porque se eu era assim, talvez não tenha o que fazer. Se eu nasci assim, se eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Quantas coisas que aconteceram na nossa vida e que a gente acha que tem que ser assim? Será? Ah, porque eu nasci assim, eu vou ter que ser sempre assim até morrer. Será? Ou será que justamente aquilo que dói, aquilo que nos incomoda, justamente aquilo que a gente veio sentindo já veio percebendo, já veio tendo a noção desde a nossa infância, é algo que a gente veio aprender, que a gente veio trabalhar, a gente veio dissolver aqui na Terra, como um propósito, como uma missão, como um passo para crescimento de alma. Lembre-se, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nosso corpo é como se fosse nosso meio de locomoção aqui. Pra gente trabalhar todas as energias que a gente precisa trabalhar aqui. Então, para que levar isso adiante? Para uma próxima vida? E eu fico pensando, se a gente chegasse lá num outro momento e aí olhasse para trás e dissesse assim, nossa, combinei que eu ia curar isso. E aí quando cheguei lá, esqueci tudo isso e achei que tinha que viver com isso a vida inteira. Aquele período inteiro. Da onde foi que eu esqueci esse detalhe? E olha que o universo dá sinais, é? Olha que movimentou muita gente, muita coisa, para que você percebesse. E mesmo assim, até agora nada. Então precisa ter uma Miriam aqui para falar. Precisa ter alguém para dizer para você que aquilo que você está carregando, como o fardo que você acha que é teu, porque alguém disse que era teu. E aí você percebeu, não, deve ser mesmo, porque aquela pessoa falou que eu acho que é meu, então eu vou carregar esse fardo aqui para a vida inteira. Na verdade, você precisa soltar. Você precisa dissolver. Você precisa trabalhar. Se libertar. Para seguir o teu
Caminho. Pra que carregar isso aí se você não precisa carregar? Pra que deixar alguém que você tanto ama, as nossas pequenas crianças, carregar algo que elas não precisam carregar? Vamos ensinar elas a soltar o quanto antes, a caminhar uma vida mais leve, seguir um caminho mais leve. Lembra, essa é a minha missão aqui, que você tenha uma vida muito mais leve, porque esses fardos são pesados demais. A gente não precisa carregar isso, a gente veio dissolver isso. Quando a gente começa a buscar entender quem nós somos, de verdade, essência. Não tô falando que o outro falou que a gente é, não. Não tô falando o que foi dito pra nós na nossa infância. Tô falando o que o cara lá de cima mandou pra baixo como essência. Essa nossa alma, nosso ser espiritual. Nós viemos pra cá com um propósito. Nós viemos pra cá fazer algo. E primeira missão, primeiro propósito, primeiro algo que a gente veio fazer é o quê? Se melhorar. Buscar crescimento, aprendizado. E por que a gente vai carregar coisas junto então se a gente precisa trabalhar isso? É por isso a gente tem, né, quando a gente nasce, a gente passa pelo véu do esquecimento, né? A gente tem essa lei que faz com que a gente não lembre do nosso combinado. A gente não saiba, entre aspas, não lembra do nosso combinado, porque lá no fundo a gente sente. Mas a gente está tão focado no mundo material que a gente não se conecta muitas vezes com aquilo que a gente vem de propósito. E aí, para a gente conseguir, né, trilhar esse caminho, sinais são lançados, né? Pessoas falam algo, a gente recebe uma live compartilhada, uma hora igual traz um sinal. E são vários jeitos que o universo se movimenta para mostrar o teu caminho, principalmente se você está buscando ele. Principalmente se você está aberto a receber isso. Mas tem um jeito que é que encurta, digamos assim, esses pequenos sinais, que auxilia, que a gente trouxe, que foi um combinado nosso, que é o nosso mapa astral. Ali a gente já percebe os enroscos que a gente está trazendo, qual é o motivo que esses enroscos estão na nossa vida, no nosso mapa, por que eles estão enroscando, qual o aprendizado, é nosso, é da nossa família. Sim, a gente pode estar trazendo enroscos da nossa família, porque a gente tem um trabalho, né, aqui na Terra, que é também de libertação, né, se libertar daquilo ali. Oi, Rosiara, tudo bem? E a gente já tá terminando aqui, mas fica conosco aí, acompanhe, depois uma coisa você pega no feed, tá? E, gente, quando a gente observa a nossa imagem do céu, o que a gente trouxe com o aprendizado, seja nosso, seja do nosso sistema, seja de outras vidas, seja como um propósito, quando a gente observa os nossos detalhes, que realmente se conecta com a gente, sem ser o que os outros estão falando, aquilo que realmente conecta com a gente deixa os rótulos de lado, a gente larga os fardos que a gente não necessita carregar. Porque, acredite ou não, eu fui em busca do autoconhecimento, fui em busca do meu mapa astral, fui em busca de entender o que é aquela imagem, como um guia, como um GPS, se aquilo realmente é um guia, um GPS, eu preciso aprender a aplicar na minha vida. E foi através dele, entendendo a falta das ferramentas que eu precisava, porque cada um traz as suas ferramentas ou as suas maneiras de buscar ferramentas. Que ferramenta vai ajudar para mim? Que ferramenta vai ajudar para você? Que aos pouquinhos, né? Não é do dia para noite, não é revirar a chave. Eu falei para vocês, né? É uma frequência energética que a gente vai percebendo. Mas
Ali eu já comecei a perceber os sinais, os recados, os caminhos para a libertação da síndrome do pânico. Então, através dele, através dessa imagem que eu escolhi para minha vida, para minha jornada, eu achei os caminhos. Mas é só olhar ali e acabou? Não, a gente tem que fazer a nossa parte. 50% pode até estar no mapa, mas 50% é a nossa ação. A gente precisa agir também. A gente precisa fazer algo, a gente precisa caminhar em movimento, a gente precisa se doar também. Não adianta a gente só olhar e dizer, tá, ok. E deixar de lado e ir embora. A gente precisa fazer algo. Mas para fazer algo alinhado àquilo que a gente veio fazer. Porque aí sim a gente está botando a nossa energia no lugar certo. Aí sim a gente vai estar conectando a nossa energia cada vez uma frequência melhor. Então, se você está passando por algum desafio que doa e não é de agora, que alguém toca e aquilo dói muito, mas parece que para outra pessoa é um deboche, é uma bobagem, eu te convido a vir conversar comigo lá no direct. Porque só quem passou por isso, né, de ver o outro achando que aquilo que você sente é bobagem, não dando bola pro que você está sentindo e achando até graça, entende o que é desafiador para os outros. E é por isso, né, que é por esse motivo, quando eu encontrei pessoas que realmente puderam me ajudar e eu busquei, né, por mim mesma, trabalhar isso, e eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar com vocês. Então, se você está passando por alguma coisa, eu vou estar disponível para te auxiliar. Então, a gente vai agendar um horário, a gente vai conversar. Se você me mandar direct, a gente já vai bater papo lá, tá? Então, essa é a minha intenção aqui, que você observe as suas dores, trabalhe isso dentro de você, busque observar o porquê que isso está chegando até você. Por que aquelas pessoas estão... Porque às vezes a gente não olha para dentro de nós mesmos, a gente não está percebendo isso. A gente enxerga nos outros. Dentro da gente, a gente não dá bola, deixa lá no canto lá estrovando. Não, gente. Precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar isso. E eu já disse, estou aqui à disposição porque não é todo mundo que vai te auxiliar desse jeito, não. Não é todo mundo que entende isso. E é por isso que eu tô contando pra vocês um pouquinho da minha história também, porque eu entendo disso. E eu entendo que a gente precisa cuidar muito da nossa frequência, dos nossos pensamentos. Aquele pensamento que vem, que às vezes não tá conectado com a nossa verdadeira essência. Que às vezes nem é nosso, que a gente catou de alguém, de algum lugar. Ele nem deveria estar pensando naquilo, nem era porque nem sabe por que tá pensando naquilo. Então a gente precisa fazer todo esse trabalho de cuidar da gente. Pra gente vibrar numa vibração mais elevada possível. E assim, essa conexão com o medo vai diminuindo. Mas a gente precisa saber como utilizar isso. Precisa saber o que fazer. Lembra, mais uma vez, cada um é diferente. Vocês viram ali que o que eu li no livro ali falava de medo de altura. Mas não existe só isso. Existem muitos medos, inclusive o que eu falei antes, lá no início da live. Gente, mais uma vez, tá passando por isso, tá passando por algum sentimento desses que alguém toca nas suas dores, lembra, vem me chamar, me escreve no direct que eu vou te auxiliar a entender por que isso tá chegando até você. Combinado? Até o próximo, segue o caminho. Beijo, até mais.